Lucas 10, 38 a 42 diz: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela Tua graça, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas, por, ó Deus, nesta noite, ter nos trazido até a Tua casa, Senhor, para estarmos juntos aqui, Senhor Deus, como Teu povo, como Tua igreja, Senhor Deus, podendo, ó Deus, elevar as nossas vozes, cantando louvores ao Senhor, podendo, Senhor, Te ofertar, ó Deus, um pouco daquilo que o Senhor nos dá de sustento, podendo também, Pai, colocar diante do Teu trono, Pai, as nossas petições, ó Deus, em oração. E agora, ó Deus, estamos, Pai, sedentos pela Tua palavra. Precisamos, meu Deus, ser alimentados por Ti. Por isso eu te peço, Senhor Deus, fala conosco, meu Deus. Que o Senhor, ó Deus, seja, ó Deus, ouvido aqui nesta noite. Prepara, Pai, cada alma, cada coração, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo dê entendimento da Tua palavra a esses irmãos que aqui estão e a todos aqueles a quem essa mensagem chegar, meu Deus. Ó Deus, eu te peço também que, apesar de mim, Pai, dos meus pecados e limitações, que o Senhor me use, Pai, para a Tua glória, de maneira que a Tua palavra seja compreendida, Senhor Deus, e aplicada em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Semana passada, eu li uma frase que chamou muito a minha atenção. A frase diz o seguinte, abre aspas, sobre a leitura bíblica, 2 pontos. Você não tem pouco tempo, você tem pouco interesse. Fecha aspas. Isso nos mostra que aquela velha desculpa de que a gente não tem tempo para ter uma devocional todos os dias, em que você fica alguns minutos em oração com Deus e lê a sua Bíblia, isso nos mostra que isso é uma bela de uma desculpa esfarrapada. Porque nós temos tempo, sim. O que nós não temos muitas vezes é interesse. Nós gastamos tempo com 1 milhão de outras coisas. Uma delas é o famigerado celular. Inclusive, algumas redes sociais, elas têm lá o contador de tempo, que ela te mostra quanto tempo que você gasta por dia na rede social. E às vezes você toma um susto. Se você já viu esse contador de tempo, você pode tomar um susto, que você vai ver que você passa mais tempo do que você imaginava na frente da tela do celular, do computador ou da televisão. Então, meus irmãos, o fato é que tempo nós temos, sim. Só que nós estabelecemos, mesmo que inconscientemente, prioridades na vida da gente. E às vezes, aquilo que é o mais importante, aquilo que é a prioridade, nós relegamos para deixar para depois, e vai deixando para depois, e vai deixando para depois, e quando você vê, aquilo que deveria ser a prioridade da sua vida, você não fez. E muitas vezes nós ficamos apegados com aquilo que é urgente, né? Com aquilo que o caldo já está entornando, o leite já vai entornar. Então, aquilo que é urgente, você corre para fazer e o mais importante vai sendo deixado para trás.
E o texto de hoje, meus irmãos, vai nos mostrar exatamente isso. Nós estamos estudando uma série de sermões, né, encontros com Jesus, várias ocasiões em que pessoas se encontraram com Jesus, que Jesus pôde falar com elas, que Jesus pôde abençoar a vida delas. Algumas pessoas ouviram, algumas pessoas atenderam aquilo que Jesus falou, outras não, como nós vimos no domingo passado, aquele jovem rico. E aqui nós temos duas irmãs, como eu disse, duas mulheres, uma família em que haviam ali uma irmã mais velha, provavelmente Marta é a mais velha, porque ela é citada primeiro como a dona da casa, e Maria também. E a gente vai ver nos outros evangelhos, especialmente no evangelho de João, que elas ainda tinham um irmão chamado Lázaro, essa família de 3 irmãos que Jesus chega para se hospedar. E esse mês de maio, né, como você sabe, é o mês da família também. Nós temos tido nesse mês de maio as mensagens que falam sobre encontros com Jesus, mas que são direcionadas para famílias, né, para membros das famílias. E aqui nós vemos Jesus chegando na casa de uma família onde moravam esses 3 irmãos. Desses 3, 2 são citadas nesse texto. O versículo 38 nos diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Aqui não fala, Lucas, ele não fala que povoado era, mas nós sabemos que era Betânia. João, lá no seu evangelho, vai falar que era Betânia. E aí ele diz que certa mulher, chamada Marta, hospedou Jesus na sua casa. Essa história, meus irmãos, é interessante porque ela só é registrada aqui. Os outros evangelistas não contam essa história, ela só está aqui em Lucas capítulo 10. E você observa que, como eu disse, Lucas ele não dá muito detalhe. E é interessante porque Lucas, justamente Lucas, era o evangelista, foi o evangelista mais detalhista. Mas aqui que você espera, puxa, ele vai dar muitos detalhes, é só ele que está contando essa história. Não, ele não dá muito detalhe. É um texto até curto. E por que ele faz isso? Ele faz isso de propósito. O Espírito Santo fez com que ele fizesse isso propositalmente para que a gente não desviasse a nossa atenção da lição mais importante, que é o que Jesus vai nos mostrar aqui, meus irmãos. Você percebe a beleza e a perfeição das Escrituras, como nós vimos lá no Salmo 19, né? Ela é perfeita. Você não precisa saber de tudo. Mas você precisa saber daquilo que é suficiente, aquilo que é o principal, aquilo que é a lição para a sua vida, para as nossas vidas. E Jesus, meus irmãos, ele estava em viagem. O versículo 38 diz que eles indo de caminho. Jesus, obviamente, não estava sozinho, ele estava com os 12. E no meio da sua viagem, ele pousa, ele para, ele entra na casa dessa família onde estavam essas 2 irmãs chamadas Marta e Maria. E era uma casa muito especial. João 11, versículo 5, vai nos dizer que Jesus amava aquela família. Marta, sua irmã Maria e seu irmão Lázaro. Era uma casa em que Jesus se sentia bem. Era uma casa em que Jesus era bem acolhido. Era uma casa em que Jesus se sentia em casa, mesmo longe de casa, porque é interessante que Jesus ele morava na Galileia, na cidade de Nazaré, ficava no norte. E Betânia era uma cidade que ficava na Judéia, no sul, pertinho de Jerusalém. Então Jesus estava bem longe da sua casa. Às vezes, meus irmãos, quando a gente está longe de casa, é bom quando você vai na casa de alguém, você é bem recebido, você é bem acolhido, você é bem tratado, né? Quando eu viajo e vou e visito alguns irmãos que nós conhecemos, que moram em outros lugares, muitas vezes longe daqui, e a gente é bem recebido, a gente é bem tratado, aquela coisa, né? Eles não sabem o que fazer conosco. Isso é muito bom. É muito bom quando você é bem recebido na casa de alguém, seja longe, seja perto. Como diz uma certa expressão espanhola, né? Mi casa es tu casa, ou casa, né, que eles falam. Mi casa es tu casa.
Ou seja, eles abrem a sua casa para que ali você faça da casa do anfitrião a sua própria casa. Eles não medem esforços para isso. E, de fato, é o que vai acontecer aqui. Marta hospeda Jesus e os 12 na sua casa. Versículo 39 nos diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria. E é esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta era uma excelente anfitriã. Marta era uma excelente anfitriã. Tanto aqui em Lucas capítulo 10, como depois lá em João capítulo 12, você vai ver Marta servindo. Esse era o grande dom, essa era a grande qualidade de Marta. Ela servia, ela fazia o seu melhor. Ela entregava o melhor que ela podia entregar. Era aquela mulher que ela não se contentava em ficar parada, mas ela servia ao Senhor Jesus Cristo em especial e aqueles que estavam com ele, aos discípulos, fazendo com excelência, servindo com excelência. E o texto nos fala que ela tinha uma irmã. E, ao que parece, Maria não estava muito interessada em estar junto ali com Marta, ajudando nos afazeres domésticos. O texto nos diz que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Irmãos, é uma coisa que choca e que chama a nossa atenção, porque quando você recebe alguém na sua casa, você geralmente prepara a sua casa, né? Você vai ali deixar a sua casa arrumada, você vai preparar alguma coisa, um lanche, um café, um almoço, um jantar. Então, quando uma pessoa chega na sua casa, né, você vai querer fazer alguma coisa para que ela seja bem tratada, seja bem recebida ali. E imagina aqui nessa situação, Jesus ele não chega sozinho, chegam 13 homens. Imagina imagina o conselho inteiro da igreja chegar na sua casa. E aqui você está em vantagem, porque se o conselho inteiro fosse na sua casa, seriam 5 homens. Aqui tinha quase o triplo. E eles estavam cansados. Eles estavam em viagem. Eles estavam com fome. Possivelmente, eles iam, talvez, dormir ali. Então, Marta, além de ter que preparar comida para aquele batalhão de gente, ela também poderia ter que preparar um leito para que todos eles se acomodassem e passassem a noite ali. Então, você que é dona de casa, você sabe o trabalho que dá isso. Então, você envolve a sua família toda. A gente, quando recebe gente na nossa casa, né, todo mundo trabalha. Então, um prepara comida, outro limpa a casa, outro lava o banheiro, outro faz uma outra coisa, mas todo mundo se envolve. Não fica ninguém parado. Maria estava parada. Maria estava sentada aos pés de Jesus. É aquilo que alguns dizem, né? Estava fazendo sala para Jesus. Não, ela não estava fazendo sala. Era algo bem diferente do que fazer sala para Jesus. O texto diz que ela estava quedada. O que é quedada? Quedada é estar sentada ao lado. Ela sentou-se ao lado dos pés de Jesus. Isso demonstra uma humildade muito grande de Maria. Maria ela não sentou do lado de Jesus no sofá e ficou ali conversando, batendo papo. Maria não ficou ali trazendo algum tipo de fofoca, falando da vida dela, falando dos seus problemas, falando do tempo. Não, ela estava aos pés de Jesus. E é muito interessante, meus irmãos, que todas as vezes que nós encontramos Maria, esta Maria, né, não confunda com a Maria, mãe de Jesus, mas esta Maria, todas as vezes que a gente encontra esta Maria nos evangelhos, na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Aqui em Lucas 11, lá em João 11, você se lembra, quando Jesus ele vai até Betânia para ressuscitar Lázaro, Maria chega, ela se joga aos pés de Jesus, e em João 12, quando eles estão numa refeição numa casa, Marta está servindo e Maria está o quê? Ungindo os pés de Jesus. Então, Maria, ela demonstra essa sua humildade ao ponto de ela se humilhar, se colocar aos pés de Jesus. E mais, por que ela estava aos pés de Jesus? Ela estava aos pés do Senhor a ouvir-lhe os
ensinamentos. Enquanto Marta se preocupava em fornecer uma bela refeição e possivelmente uma bela acomodação ao seu ilustre hóspede e os seus discípulos, Maria, ela queria era ouvi-lo. Ouvir o quê? Jesus falar sobre o tempo, falar sobre o Corinthians, falar sobre qualquer outra coisa, sobre a viagem, sobre as estradas? Não. Ouvir os seus ensinamentos, ouvir a palavra que saía da sua boca. E a palavra que saía da boca de Jesus é a palavra do próprio Deus, que nós vimos lá no Salmo 19. Até porque, como nós vimos em João 1, na liturgia, Ele é a palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra encarnada. Então tudo aquilo que saía da boca de Jesus era a palavra do próprio Deus. E enquanto Marta estava preocupada em fazer uma refeição para Jesus, era Maria que estava desfrutando da melhor das refeições. Cada palavra, cada frase, cada doutrina que saía da boca de Jesus, Maria comia. E sabe de uma coisa? Isso era muito mais importante para Maria do que para você, minha irmã, que está sentada aí. Por quê? Porque naquela época e naquela cultura, as mulheres, elas não eram ensinadas. As mulheres não eram ensinadas. As mulheres, elas não podiam ser instruídas por professores. Mulher tinha que ficar em casa fazendo serviço doméstico. Era isso naquela cultura, naquela época. E até hoje, em algumas culturas, isso ainda acontece. Mulher não precisa ir para a escola, mulher não precisa aprender teologia, não precisa aprender Bíblia. Somente os homens, eles iam para a sinagoga, fazia lá com 12 anos aquilo que os judeus fazem até hoje, né, o bar mitzvah. Sabe o que é isso? Né? Quando o menino se torna homem. E a partir de então ele começa a aprender aos pés de um professor, de um mestre, de um rabino. E ele vai aprendendo ele aprendia aqui no caso, né, e até hoje, todo o Antigo Testamento, toda a lei de Moisés, toda a lei de Deus. Mulher fica em casa lavando louça, fazendo comida. Só que Jesus era diferente. Jesus era o único rabino que ensinava mulheres. Jesus era o único mestre que dedicava tempo para as mulheres. Jesus, ele amava as mulheres. Tanto que isso chocou tanto aquela cultura, que você se lembra que lá em João capítulo 4, nós já pregamos esse texto algum tempo atrás, Jesus ficou ali ensinando, evangelizando a mulher samaritana, e quando os discípulos chegaram, eles ficaram assustados, impressionados, porque Jesus estava conversando com uma mulher e estrangeira. Nenhum homem, quanto mais mestre, professor, rabino, gastava seu precioso tempo para conversar com uma mulher sobre os assuntos da palavra de Deus. Mulher não precisava disso. E quando Maria tem o Senhor na sua casa, na sala da sua casa, falando a palavra de Deus, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade. O Senhor está na minha casa, o Senhor está falando a palavra de Deus, o Senhor está me ensinando, eu não vou perder esta oportunidade. Né? Ela ouvia humildemente, como eu falei, né, de maneira até humilhante, as palavras que saíam da boca do Senhor Jesus. Isso me lembra uma família que eu conheci há muitos anos atrás, uma família que era budista, e toda a família se converteu, toda a família se tornou cristã. E essa família era o pai, a mãe e um casal de filhos. Essa família não faltava nada. Eles eram os primeiros a chegar na igreja, chegavam às vezes antes do diácono. Eles iam para o culto, eles iam para a escola dominical, eles iam para o estudo bíblico, eles iam para acampamento, eles iam em tudo. E aí você perguntava para eles, eles falavam assim para a gente: eu quero recuperar o tempo perdido que a gente ficou no budismo. Então eles recebiam, eles comiam palavra, os olhos brilhavam. Eu não era pastor ainda na época, né? Mas o pastor na época, ele pregava, eles queriam comer mais, eles falavam mais. É o mesmo caso aqui de Maria. Ela escutava, ouvia os ensinamentos do Senhor. E Marta ficou incomodada no versículo 40. Marta
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta, ela acreditava que ela não podia se dar ao mesmo luxo de Maria. Maria está lá, mas eu não posso ficar parada. O texto diz, presta atenção, olha na sua Bíblia, diz que Marta, ela estava agitada. Ela não trabalhava tranquilamente. Ela não estava preparando lá a refeição ou talvez as acomodações da casa de uma maneira tranquila. Mas ela estava agitada. Era uma mulher elétrica. Agitava-se de um lado para o outro, ocupada. Essa palavra ocupada na língua grega, a língua que foi escrita no Novo Testamento, ela pode ser traduzida também como distraída. Marta, ela não conseguia se concentrar com nada. Sabe aquela pessoa que tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não se concentra em nenhuma delas? As mulheres, geralmente, elas se gabam. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vocês, homens, não conseguem. Eu estava na casa, eu estava visitando um casal ontem, né? E o marido falou, a gente faz uma coisa de cada vez, a gente faz bem feito. Mas, brincadeiras à parte, o caso de Marta é que ela não conseguia fazer bem feito tudo que ela tomou para fazer. Porque ela estava, como eu disse, distraída. Esse ocupada aqui, você pode até fazer uma flechinha na sua Bíblia, distraída em muitos serviços. Era uma pessoa ligada no 220. E pessoas ligadas no 220 se irritam facilmente com pessoas que funcionam com uma pilha pequena. Pessoas mais lentas, pessoas mais tranquilas, pessoas que têm um tempo mais, que o tempo passa mais devagar para ela. Se você é ligado no 220, você não aguenta, você vamos, levanta, vamos ajudar. Você quer que a pessoa vá no seu ritmo. Marta era uma pessoa assim. Você conhece alguém assim? Ou talvez você seja assim? E quando mulher é assim, ela tá daquele negócio. Ela já levanta os filhos da cama, fala, vamos, café, vamos para a escola, tal. Marta era assim. E Marta, então, no versículo 40, a segunda parte, ela se aproxima de Jesus e ela explode. Respeitosamente, mas explode. Ela chega para Jesus e diz, Senhor, respeitosamente, ela chama ele de Senhor. Marta era uma mulher elétrica. Marta era uma mulher explosiva, mas Marta era uma mulher crente. Ela reconhecia que Jesus é o Senhor. Ela reconhecia que Jesus é aquele que é o governador de todas as coisas, que é o dono de todas as coisas. É o que tem toda a autoridade. Ela é a dona da casa, mas Jesus é o Senhor da casa. Senhor, não te importas? Olha a petulância de Marta. Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Puxa, Jesus, Senhor, o senhor não está percebendo? O senhor não está nem aí? O senhor está vendo eu correndo de um lado para o outro? Tem que ir lá correr para não deixar o feijão queimar? Tem que ir lá e preparar as camas? Depois eu tenho que ir lá e assar a carne? E eu estou correndo e tal. E o senhor não vai fazer nada? O senhor não liga para isso? E veja, Marta se coloca numa situação de vítima. Porque ela fala, não te importas que eu fique a servir sozinha? Eu estou sozinha, Senhor. Quantas vezes você já nas suas orações já falou, Senhor, eu estou sozinho. Ninguém me ajuda. Ninguém me socorre. Ninguém está comigo. É o que estava acontecendo com Marta aqui. Ela ficou incomodada com Jesus primeiro. É interessante que ela primeiro se incomoda com Jesus. Ela fala, Senhor, você não vai fazer nada. O senhor está olhando, o senhor está vendo tudo aí, o senhor está vendo eu correndo de um lado para o outro, e está vendo a minha irmã parada, parecendo uma pedra no seu pé, porque é isso que está no coração de Marta. Marta revela aqui uma amargura. Pessoas elétricas, elas são pessoas ativas, são pessoas que trabalham muito, são pessoas que servem ao Senhor sendo crentes, mas são pessoas que correm o risco de se tornarem amarguradas com os outros. Veja, vamos pensar aqui. Marta era uma mulher crente? Sim. Marta era uma serva do Senhor? Sim.
Marta fazia o melhor para o Senhor com excelência, sim. Só que pelo fato de Maria não andar no mesmo ritmo dela, ela ficou magoada com Maria e com o próprio Jesus. Ela ficou amargurada com Maria e com o próprio Jesus. Então, se você é uma pessoa assim, se você é uma pessoa ligada no 220, entenda o seguinte: nem todas as pessoas são iguais a você. Nem todas as pessoas são iguais a você. Faça o seu melhor, sim. Sirva ao Senhor com excelência, sim. Mas entenda que nem todo mundo é igual a você. E isso não é um defeito. Não, não é um defeito. E Jesus, o próprio Jesus, ele vai corrigir Marta, aliás, com relação a isso. Marta, ela então, no final do 40, ela diz: ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Senhor, eu preciso de ajuda. Manda, ordena que Maria levante desse chão, dos seus pés, e venha ajudar. E ela estava na expectativa, na esperança de que Jesus mandasse. Maria, já deu, né? Você já me ouviu aí? Você já teve um privilégio que nenhuma mulher tem. Você já ficou aqui algum tempo comigo. Agora, cozinha, vai lá, Maria. Era isso que Marta estava esperando. Mas não foi isso que ela recebeu da boca de Jesus. Não era isso. Versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus é chamado, lá no livro de Isaías, de o príncipe da paz. E não era honroso para Jesus, uma das suas servas, não ter paz, não ter quietude, não ter tranquilidade. Jesus, ele fala: você está inquieta, você anda inquieta. Veja, ele fala andas, quer dizer, é uma coisa constante, ela andava, né? Era uma coisa que ela não estava inquieta naquele momento. Marta, como eu falei, ligada no 220, era uma mulher que não tinha tranquilidade, que não tinha paz, que não ficava sossegada num canto. E veja, Jesus, ele nos dá a sua paz. Você pode e deve sim servir a Ele conforme as suas condições, as suas possibilidades, os dons que Deus te deu, mas isso não significa que você tem que se irritar com o outro, que você tem a liberdade de se irritar com o outro. E como eu falei, uma coisa, um risco que aqueles que são mais elétricos correm é exatamente isso, de não ter quietude. Vai para a cama cheia de coisa na cabeça. E quantos de nós cometemos esse pecado? Você acorda elétrico, você vai para a cama elétrico. Você passa o dia elétrico. E Jesus fala assim: Marta, você está muito inquieta. Você anda muito inquieta. E te preocupas com muitas coisas. Você está muito preocupada. Qual que é outra palavra para preocupação? Ansiedade. E a Bíblia fala que ansiedade é pecado. É pecado. Filipenses 4, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não devemos andar ansiosos. Veja, o mesmo verbo, andar. Aqui Marta, aliás, andava inquieta. Paulo vai falar lá em Efésios 4 que nós não devemos andar ansiosos. Ou seja, por que é o andar? Andar aqui não é uma caminhada com os seus pés, mas andar aqui é uma constante. É constantemente na sua vida, no seu dia a dia, ali durante o dia, você está preocupado, você está ansioso, você está preocupado com a conta, você está preocupado com o seu trabalho, você está preocupado com o cliente, está preocupado com o patrão, com o empregado, você está preocupado com o boleto que vai vencer, você está preocupado com o filho que não está indo bem na escola, você está preocupado com um parente doente, você está preocupado. E Jesus fala assim: para. E às vezes, meus irmãos, eu tenho observado isso. Deus nos para. Quando você fica doente, você já parou para pensar nisso? Uma dengue, uma covid, uma cirurgia, ou qualquer outra coisa que te coloque na cama. É Deus que está falando assim: filho, para. Quando a gente não para, Deus para a gente. Para.
ouve a minha voz. Ouve a minha voz, ouve o que eu estou falando. Andas inquieta e preocupada e te preocupas com muitas coisas. Não era uma coisa que tirava o sono, que tirava a paz de Marta, mas eram muitas coisas. Um monte de coisa. Entretanto, 42, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui está falando que Maria, ela foi feliz em estabelecer a prioridade da vida dela. Não que não fosse necessário e importante que Jesus e os discípulos comessem, que eles pudessem ter um lugar para dormir, não é isso. Só que a gente, às vezes, se atarefa com tantas coisas que a gente perde a noção daquilo que deve ocupar o primeiro lugar na vida da gente. É importante, é necessário que você trabalhe, que você estude, que você cuide da sua casa, que você cuide da sua saúde. Todas as coisas que englobam a vida da gente, elas são importantes, sim. O problema é quando a gente inverte as prioridades, que era o que estava acontecendo com Marta aqui. E Jesus ele vai afunilar o negócio para uma coisa. Por quê? Porque é possível que você perca tudo. É possível que você perca tudo. Perca a sua saúde, perca o seu trabalho, perca o seu dinheiro, perca a sua casa, perca a sua família. Aí eu te pergunto, você consegue viver sem casa? Tem gente que vive. Você consegue viver sem o seu cônjuge? Aqueles que perderam seus cônjuges estão vivos. Você consegue viver sem dinheiro? Tiveram pessoas que entraram em falência e estão praticamente sem dinheiro. A gente consegue viver sem tudo, menos sem Cristo. Essa é a única coisa. Essa é a uma só coisa. Esse era o tesouro que Maria tinha. Esse era o tesouro que Maria tinha. Maria não era como Marta, porque Marta pensava que Jesus precisava dela. E às vezes, meus irmãos, a gente tem a mesma mentalidade de Marta. Jesus precisa de mim, a igreja precisa de mim, os irmãos precisam de mim. Você às vezes, assim como eu, nós podemos ter a ideia de que nós somos insubstituíveis. Que sem a gente a coisa não funciona. E às vezes, meus irmãos, a gente faz isso até não só no nosso trabalho, na nossa casa, mas na própria igreja. Nós somos ativistas demais. É agenda cheia, é comemoração, é jantar, é almoço, é chá, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Um monte de atividade. Como se a gente pensasse, está vendo? É para Deus. Estou servindo a Deus. Estou sendo como Marta, fazendo o meu melhor para Deus. Só que Jesus fala assim, tá bom, Marta, mas você me conhece? Você senta para ouvir a minha palavra? Você senta para ouvir a minha voz? Porque, meus irmãos, Deus não precisa da gente, mas somos nós que precisamos dele. Vamos parar para pensar aqui. 2 anos de pandemia. Nesses 2 anos de pandemia, quantos almoços a igreja teve? Não estou falando só de Adamantina, mas qualquer igreja. 0. Quantos chás? 0. Quantos jantares? 0. Quantos encontros? 0. Não teve. E a gente viveu. Agora a palavra não deixou de ser pregada, já percebeu isso? A porta foi fechada, mas a boca de Deus não foi fechada. Nós, pastores e outros líderes, muitos de nós que não sabia mexer em nada
de filmagem, de gravação, de live, de nada disso. A gente teve que se virar, a gente teve que se aprender, teve que comprar equipamento, teve que ver na internet como é que fazia para que a igreja continuasse recebendo a palavra de Deus, mesmo à distância. Então vejam, meus irmãos, tudo aquilo que a gente faz na igreja é bom, mas não é o principal. Almoços, jantares, festas, chás, isso e aquilo, essas coisas são boas, mas isso não é o principal. Isso não é o serviço que agrada a Deus. Era o que estava, Marta, aqui, eu estou servindo a Deus, então eu vou fazer o meu melhor. Ok, mas não é o principal. O principal é você sentar-se e ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, ser alimentado por aquilo que sai da boca do Senhor, porque senão, meus irmãos, nós vamos nos tornar ativistas. Eu já vi igrejas em que você pega a agenda da igreja, meu Deus do céu, não para. Um monte de atividade, um monte de atividade. Deus não se agrada disso. Olha quantas atividades a igreja tem. Mas você vai ver que não tem um tempo de discipulado, de estudo bíblico, de oração. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta que uma vez ele foi pregar nos Estados Unidos e ele ficou incomodado porque teve 1 hora de louvor. E quando ele estava indo para o púlpito, alguém da igreja chegou para ele e falou assim: pastor, aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. 15 minutos de sermão, tá? Porque depois do seu sermão vai ter mais 40 minutos de louvor. Louvor é bom? É. É para o Senhor o louvor. Mas não é o principal. Ele falou: não, eu vou pregar. E se você acompanha o reverendo Hernandes nas redes sociais, você vê que ele vai em tudo quanto é lugar pregar. Igreja de tudo quanto é jeito pregar. E ele prega do mesmo jeito. Então, meus irmãos, esse é o principal. Isso é aquilo que Jesus ele fala que nenhum de nós vai tirar. Essa é a verdadeira comunhão. É você estar com outras pessoas ouvindo a palavra de Deus. É você ter a verdadeira comunhão, a verdadeira koinonia. Koinonia é uma palavra grega que significa, que traduzida para o português é comunhão. A comunhão verdadeira não é refeição. Refeição é bom, mas não é comunhão. Comunhão é palavra, é oração, é estar aos pés de Jesus, sorvendo, comendo, bebendo cada uma das suas palavras. Eu vou encerrar com um breve relato a respeito dos cristãos perseguidos na Índia. Na Índia, os cristãos, eles são perseguidos pelas autoridades políticas, policiais e também pelas suas próprias famílias. Na Índia, os cristãos, eles, pelo fato de serem cristãos, muitos deles perdem seus empregos. Alguns filhos de cristãos são impedidos de estudarem nas escolas. Alguns são humilhados publicamente. Outros são agredidos fisicamente. E muitos outros precisam pagar multa. Você foi na igreja, você paga multa. Sabia disso? Se você for numa igreja cristã na Índia, você paga multa. Em 2017, um irmão nosso, cristão, chamado Kanesh Singh, ele tinha 55 anos naquela época, ele chegou para as autoridades da sua aldeia, para os anciãos da sua aldeia, para reclamar de uma multa que ele tinha recebido. E aí os anciãos falaram assim: olha, você foi multado porque você foi no culto da igreja. Então quem vai no culto é multado. E aí ele respondeu o seguinte, abro aspas: se vocês acham que ir à igreja e adorar a Jesus é um crime, eu vou cometer esse crime todos os dias. Ele não se importava de ser multado. Ele ia pagar até o último centavo enquanto ele tivesse dinheiro, mas não deixava de ir na igreja. Um outro, Shivaran Tekan, um outro irmão da Índia, ele também foi multado por comparecer a um culto. Ele afirmou o seguinte, abro aspas:
Eles podem me impedir de ir à igreja, mas não podem tirar Jesus do meu coração. Eu vou encontrar maneiras de frequentar os cultos em secreto. Ou seja, qual é a única coisa que você precisa? Deus nos deu muitas bênçãos, mas isso não é o mais importante. Isso não é a prioridade. Desfrute sim das bênçãos, sirva ao Senhor, faça o seu melhor pelo Senhor, mas nunca se esqueça daquilo que é a prioridade. É o seu tempo devocional, estudando a palavra, orando. É o seu tempo dominicalmente, reunido com os irmãos, tanto de manhã como à noite. É o seu tempo nas quintas-feiras, ouvindo a palavra, nos estudos bíblicos. Toda a oportunidade, faça como Maria. A oportunidade que você tem, ouça a palavra, estude a palavra, medite na palavra, ore ao Senhor, peça entendimento da palavra, porque isso ninguém pode tirar de você. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.